Vocês pediram, então vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, que é um desastre para o Bolsonaro e que é excelente para nós. Olha que grande dia foi quando eu vi a pesquisa da Datafolha. Por quê? Porque o Lula abriu 23 pontos de vantagem contra o Bolsonaro no segundo turno. 23 pontos de vantagem. Assim, não tem mais disputa de segundo turno. O Lula já ganhou. E no primeiro turno, o Lula praticamente ganha no primeiro turno. A tendência é que não haja segundo turno. O Lula tem 41 pontos na pesquisa Datafolha no primeiro turno. Olha, a coisa tá bem feia para os adversários do Lula. Esse pessoal da terceira via, Ciro Gomes, Moro, Mandetta, esses aí da direita, ó, acabou para eles, acabou. É bom eles já pedirem o boné e irem embora, porque a coisa ficou entre Lula e Bolsonaro e se continuar na tendência que tá, é melhor nem ter eleição, já dá direto pro Lula e a gente economiza tempo do Brasil, porque ó, não tem chance para os outros. Eu vou falar sobre essa pesquisa que tá muito boa, vamos analisar tudo. Vamos lembrar de uma coisa, essa pesquisa da Datafolha é praticamente a primeira pesquisa que é feita desde a pandemia, ou seja, em 1 ano e 2 meses, em 14 meses, que é o tempo que o seu Madruga deve de aluguel, em 14 meses, é a primeira pesquisa que é feita pessoalmente. As outras pesquisas eram todas feitas por telefone por conta da pandemia. Algumas sempre, como a XP e PESP, por exemplo, sempre foram feitas por telefone. Então eram muito boas essas pesquisas para ver a tendência. Você vê a tendência de alta na rejeição do Bolsonaro, tendência de queda do Bolsonaro nas pesquisas, tendência de alta do Lula nas pesquisas, você sabe a tendência. Mas quando uma pesquisa é feita em pessoa, a margem de erro é menor, bem menor. E a concordância com a realidade é muito maior. E aí você vê uma discrepância muito grande, que é o que? O Lula tá muito na frente dos outros. Vamos falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver Lula 2022? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e vamos pra cima desse desgoverno assassino. Que a gente tá fechando também pra voltar a Chapecó. Olha só como foi em Chapecó a última vez que a gente rodou lá, denunciando os crimes do Bolsonaro. São quase 4 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia. Isso aqui foi em Chapecó, a última vez que a gente rodou lá em frente. A Van foi no embaixo do vídeo, tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay e o Apoia-se. Vamos continuar indo pra cima deles. No final do vídeo eu mostro como é que foi em Chapecó da última vez. Agora vamos falar sobre a pesquisa. Olha, eu vou começar mostrando pra você, primeiro, não o gráfico, mas o resultado da pesquisa do primeiro turno aqui. Lula, Bolsonaro e os outros. Olha só aqui, pra você ver números da pesquisa. Dá pra ver aí, ó. Lula 41, Bolsonaro 23, quer dizer, o Lula abriu 18 pontos do Bolsonaro. Moro 7, mas a gente sabe que o Moro não será candidato. Ciro 6, Luciano Huck, que também não será candidato, já renovou com a Globo, 4. Dória 3, Mandetta 3, Dória 3, Mandetta 2 e Amoedo 2. Aí tem algumas coisas. O Moro, que tem 7 pontos, não será candidato. O Luciano Huck, que tem 4 pontos, não será candidato. Aí quando você soma a porcentagem do Lula, 41, e você soma a de todos os outros juntos, o Lula praticamente ganha no primeiro turno. Para ele ganhar no primeiro turno, precisaria que o Lula tivesse um número e a soma de todos os outros juntos fosse menor do que a do Lula. Ou seja, se todos os outros juntos tivessem 40, o Lula já teria mais de 50% dos votos válidos, ou seja, já ganharia no primeiro turno. No caso, se você tirar o Sérgio Moro e o Luciano Huck, fica, ó, vamos fazer uma matemática básica aqui. Lula 41, Bolsonaro 23, Ciro 6, 23 com 6 dá 29. Com 3 o Dória, 32. Com 2 o 2 aqui, 36 contra 41 do Lula. 5 de vantagem para o Lula. A gente tem que lembrar que o Sérgio Moro tem 7, o Luciano Huck tem 4, que dá 11. Quer dizer, desses 11, o Lula só precisa que metade deles sejam votos nulos ou que não vão para os adversários dele. Ou ele precisa de metade desses votos para ele, ou até menos do que isso, para ganhar no primeiro turno. E ó, a gente tá há 1 ano e meio da eleição. A gente voltou ao cenário de 2018. Isso muda completamente. Até porque os políticos sabem, o centrão político, o próprio Bolsonaro, que está em desespero, eles sabem que a pesquisa Datafolha, que foi feita agora pessoalmente, ela tem muito mais... ela mostra a realidade muito mais do que as pesquisas anteriores que eram feitas por telefone. Por mais que a amostra por telefone seja muito bem feita pelos institutos, a pesquisa em pessoa reflete uma realidade diferente sempre, é mais próxima da realidade. Tem algumas coisas na pesquisa da Datafolha que, acendeu alerta no bolsonarismo, eles estão desesperados, por isso que o Bolsonaro foi para Alagoas fingir que ele não tem obra, ele foi inaugurar a obra do Renan Filho. Por quê? Porque ele tem que mostrar que tá fazendo alguma coisa, tem que tentar mostrar que tá se importando com o povo. Porque, entre os evangélicos, muita gente fala, evangélico é tudo gado do Bolsonaro, será?
Entre os evangélicos, primeiro turno, só evangélicos, Lula 35, Bolsonaro 34. O Lula está na frente do Bolsonaro entre os evangélicos. Olha onde isso está dando. Entre pessoas com mais de 10 salários mínimos, o Lula está na frente do Bolsonaro. Era o povo que, a elite, né, mais de 10 salários mínimos, eram, ou classe média alta e elite, eram aqueles que elegeram o Bolsonaro. O Haddad não teve nem 30% dos votos entre eles. E o Lula está na frente do Bolsonaro. No segundo turno, entre evangélicos, Lula e Bolsonaro empatam 45, mas isso difere muito, mas muito mesmo, das últimas pesquisas que eram feitas por telefone. Por quê? Porque uma pesquisa em pessoa consegue falar com a pessoa que não tem telefone, com a pessoa que não vai atender o telefone, com as pessoas mais pobres. E aí faz essa diferença grande das pesquisas que eram feitas por telefone. E, olha, para piorar para o Bolsonaro, tem a simulação do segundo turno, que aí é o desespero do Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui, primeira simulação do segundo turno. Lula 55, Bolsonaro 32. A gente tá falando aí de 23 pontos de diferença. Quer dizer, o Lula tem praticamente o dobro do Bolsonaro. Lula e Sérgio Moro, para quem quiser saber como é que seria se fosse Lula e Moro. Moro nem será candidato. 53 a 33. O Lula tem 20 pontos a mais que o juiz ladrão. Lula e Dória. Aí não dá nem briga, é melhor nem mostrar. É melhor o Dória desistir. 57 a 21%. Eu tô com um pressentimento de que o Dória vai tentar colar no Lula para se reeleger governador. É o que eu tô com um pressentimento, porque o Dória, ele é isso, ele é um alpinista político. Ele grudou no Bolsonaro porque o Bolsonaro era o cara da vez. Agora o Lula é o cara da vez, ele vai tentar grudar no Lula, ele já acenou pro Lula 1000 vezes. Eu não sei se o Lula vai aceitar e não precisa. A pesquisa tá mostrando que o Lula não precisa de ninguém. Essa pesquisa da Datafolha muda o jogo político, por quê? Porque até então, eu falava aqui, todo mundo analisava, até o Renan Calheiros, quando dava entrevista, antes da CPI, que ele dava entrevista falando sobre o cenário político, agora na CPI ele não dá mais porque ele é o relator. Todo mundo analisava, aí vários falavam, o Lula precisa de um vice-presidente que seja de centro, ele precisa compor com quem não tá com ele para que ele possa ganhar a eleição no segundo turno, ele precisa de uma frente um pouquinho mais ampla do que só a esquerda, como ele fez em 2002, 2006 com o Zé Alencar, o vice dele, que foi um excelente vice, que era de centro-direita. E conseguiu, apaziguou o país, tudo mais, o Lula foi um presidente de centro, centro-esquerda, ok. Só que agora mudou. O Lula não precisa mais do centro. O Lula ganha, e ganha no primeiro turno. A pesquisa não mostra o Lula ganhando no primeiro turno, mas se você analisa uma coisa aqui. Se você analisar que esses aqui, Moro, Dória, Mandetta, Luciano Huck não serão candidatos, ou se forem candidatos, apenas eles serão, Ciro e tal, você vê que o Lula tem votos para ganhar no primeiro turno e tá por pouco. Só que o Lula tá em ascensão, os outros estão em queda. O pior é quando vem a pesquisa espontânea. A espontânea, o Lula tá com 22, o Bolsonaro com 17, aí a diferença não é tanta, 5 pontos. Mas o Ciro tem 1 ponto. 1 ponto na espontânea. Aí você vê um candidato que tem 6 pontos, mas na espontânea tem um só. Sinto dizer pros que gostam do Ciro Gomes ou pros que querem a terceira via, mas na hora de votar na urna eletrônica não é igual pesquisa. A pesquisa, Datafolha, eu já vi gente sendo entrevistada. Eles dão pelo menos era assim, acredito que ainda seja. Eles dão uma cartela que é redonda, e aí tem os nomes dos candidatos, como se fosse um gráfico de pizza. Imagina, com os nomes dos candidatos. Por quê? Porque aí, não importa a posição que você vê, não tem um em cima do outro. Porque muita gente tende a votar no primeiro, a falar, não, vota nesse aqui, nem lê os outros. Então, quando eles vão assim, a pessoa tem que ficar olhando e acaba lendo todos os nomes, tá? Ou acaba procurando pelo que quer achar. Mas na urna eletrônica não tem isso. Na urna eletrônica você vai lá e digita o número que você quer. Se você não souber o número, ferrou. Se você não souber quem é o candidato que você quer, você vai acabar votando em nulo, acaba votando em branco. Então, quando alguém vai muito mal na pesquisa espontânea, é ruim. É um sinal de que essa pessoa não tem chance na eleição. O Ciro tem 1 na espontânea. Aí você vai falar, o Moro tem 7 na pesquisa, o Mandetta tem 2, o Dória tem 3, o Luciano Huck tem 4, o Almeida tem 2. Sabe quanto tem eles todos juntos na espontânea? 1. Não é um cada um. Todos eles juntos têm 1 ponto. Quer dizer, o Lula na espontânea já ganha no primeiro turno. Se juntar todo mundo junto contra o Lula ganha no primeiro turno com folga de 2, 3 pontos. Né? Nas ruas a gente tá lá denunciando os crimes do Bolsonaro, ó. Milhões de reais. São quase 4 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro
cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu um emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos por... Então, tem que ter cuidado. Agora eu tô na Polônia esse mês, então aqui, pelo menos aqui, dá pra mostrar tudo. É isso. Siga-me lá, seja membro, tem lá o Pix no primeiro comentário e vamos pra cima. Falou!